Olá pessoal, eu sou Álvaro Guimarães de Oliveira e vamos dar continuidade ao nosso curso, uma visão sistêmica da contabilidade. Nós falamos aqui no primeiro capítulo, na primeira aula, sobre o pecado original, ou seja, a dificuldade que tinham as pessoas de entender débito e crédito. E agora vamos tratar do segundo capítulo, que é uma empresa em atividade. Esse capítulo é muito importante e por isso eu peço a vocês a maior atenção possível. O que é que vai acontecer nesse capítulo? Nesse capítulo eu vou apresentar para vocês como é que uma empresa em atividade ela começa a registrar suas operações, ou seja, como acontecem operações dentro de uma empresa e como elas são registradas. E ao fazer isso, nós vamos entender quais são as operações que geram resultado, ou seja, como é que o resultado econômico aparece nas transações de uma empresa. E evidentemente, se a gente entender como os resultados econômicos aparecem, nós vamos saber perfeitamente como determiná-los, como medi-los, como estabelecer uma demonstração de resultado econômico. Esse é o principal objetivo desse capítulo, é a gente mostrar a origem do resultado econômico. Devemos observar o seguinte, observar o resultado econômico quando ele acontece. Isso nós vamos mostrar imediatamente, através de definição das operações e uma definição clara e funcional para que possamos entender claramente e perceber o surgimento do resultado. E posteriormente nós vamos refinar, porque não é só aparecer o resultado, nós queremos saber também em que período aquele resultado aconteceu. Esta é a função básica desse capítulo, ou seja, mostrar o surgimento de resultados econômicos e posteriormente identificar o período em que eles aconteceram, que é muito importante para a apuração do resultado. Existem 4 tipos de operações registradas pelas empresas. As 2 primeiras operações aqui são as financeiras e econômico-financeiras. São as principais operações, praticamente 90% das operações acontecem aí dentro dessa classificação. E podemos olhar econômico-financeira como subdividida em econômico-financeira mista e econômico-financeiras pendentes. Vamos começar por financeira. Uma operação é considerada financeira quando ela afeta a posição financeira de uma empresa, mas não afeta o seu patrimônio líquido financeiro. Ou seja, é uma operação que não apresenta resultado econômico. E por que nós vamos observá-la? Porque isso facilita nós entendermos que determinadas operações não vão apresentar resultado, portanto, nós não nos preocuparemos quando formos apurar resultados. Ok, vamos entendê-la perfeitamente. Vamos imaginar o nosso exercício aqui e comece com aquele exercício que nós começamos aí no capítulo anterior. Um patrimônio líquido de 200 mil. Ou seja, essa empresa tem aqui o disponível, o capital é a mesma coisa, de 200 mil. Ela tem, e é devedor porque ela deve ao acionista ou acionista aqui representado pelo patrimônio líquido financeiro, 200 mil. Vamos observar o seguinte. Imaginemos, por exemplo, que essa empresa queira investir num título de crédito do Banco Itaú. E ela vai investir 30 mil reais. Quando ela vai fazer isso, ela vai, obviamente, tirar o dinheiro do caixa e o caixa vai diminuir, 170 mil. E com isso, imediatamente, seu patrimônio financeiro está diminuindo. Mas observe que agora a empresa tem um título a receber do Banco Itaú. E ela tem que registrar isso contabilmente. Ao registrar esse valor a receber, 30 mil, nós observamos
porque o patrimônio líquido financeiro voltou para o mesmo lugar. Ou seja, essa operação, apesar de ter alterado aqui a posição financeira, ou seja, o caixa que era 200 passou para 170, e títulos a receber que não existia nada passou a existir, no valor de 30 mil, tá certo? Mas o patrimônio líquido financeiro continua a mesma coisa. Imaginemos que a gente vá comprar estoques. Estoques compraremos à vista. Se nós fizermos isso, comprarmos estoque à vista, evidentemente vão comprar 70 mil de estoques. O caixa passará para 100 mil e, ao registrar isso, imediatamente o patrimônio líquido é reduzido aqui. Mas, evidentemente, a empresa tem a registrar um valor do estoque de 70 mil. Quando faz isso, o patrimônio líquido volta para o mesmo lugar. Ou seja, essa operação não trouxe nenhum resultado, lucro ou prejuízo para a empresa. Interessante observar que isso aconteceria mesmo se a operação for a prazo. E vamos ver isso. Imagine aqui que o dinheiro ficou aqui, 170 mil, e eu comprei a mercadoria 70 mil, e ela foi financiada pelo fornecedor ou por um banco, 70 mil. Quando você faz isso, olha o que vai acontecer. Então, tanto faz comprar à vista como a prazo, o patrimônio líquido financeiro não alterou. Por quê? Devido à equação da contabilidade. Qual é a equação da contabilidade? Bens mais direito menos obrigação. Quando eu faço bens mais direito aqui, aliás, aqui só tem só bens, né? Tem 70, 270 mil de bens, e valores a pagar, ou seja, obrigações 70. Então, 270 menos 70 é 200. Portanto, esta operação nós identificamos como operação financeira, portanto, ela não gera resultado. Vamos comprar aqui o imóveis. Vamos voltar para deixar como se fosse à vista, porque faz parte do nosso exercício e ela vai ficar ali. Muito bem, vamos imaginar agora que nós vamos comprar imóveis no valor de 80 mil, à vista. Se for comprar isso, evidentemente, o recurso vai sair do caixa e o caixa vai diminuir para 20 e o patrimônio líquido será diminuído para 120. Contudo, a empresa tem que registrar que ela tem um imóvel no valor de 80 mil. E mais uma vez, nós vamos perceber que não há nenhuma alteração no patrimônio líquido financeiro. Portanto, isso é característico de uma operação financeira. A operação financeira não traz resultados para a empresa. Outro tipo de... Essas operações aqui nós podemos observar que toda vez que a empresa está comprando, a compra é uma operação financeira. Por que a compra é uma operação financeira? Porque ela não provoca alteração do patrimônio líquido financeiro como nós vimos até agora. E por que isso? Qual o milagre? O milagre é que na compra está sempre trocando. Quando eu apliquei no título a receber 30 mil, eu troquei, peguei o dinheiro, entreguei para o banco e recebi um título a receber no valor de 30 mil. A mesma coisa aconteceu com mercadorias. Quando eu comprei mercadoria por 70 mil, eu entreguei 70 mil ao vendedor e recebi 70 mil em mercadorias. E a mesma coisa aconteceu com o imóvel. Olha, se eu estou trocando valores por valores iguais, evidentemente não há lucro nem prejuízo. É esta a mágica do que está acontecendo. Muito bem. Também, essa operação pode acontecer se eu tomar um empréstimo. Por exemplo, no momento que eu tomo um empréstimo, olha, é bom entender isso. Está se falando aqui no momento do registro da operação, tá certo? Então, no momento que eu tomar um empréstimo, eu vou tomar um empréstimo aqui de 100 mil, esse dinheiro vai para o caixa. Então, o caixa será 120 mil reais. Meu caixa, meu patrimônio líquido aumentou, mas porque eu não registrei ainda minha obrigação. Ao registrar a obrigação, o patrimônio líquido fica do mesmo tamanho. Portanto, tomar dinheiro emprestado, no momento do registro, ele não altera patrimônio líquido. Por quê? Porque está trocando, tomou dinheiro aqui 100 mil e criou a obrigação de 100 mil.
Evidentemente, no futuro, à medida que o tempo vai passando, a empresa vai começar a dever juros sobre isso. E quando isso acontecer, evidentemente, o patrimônio líquido vai diminuir. E veremos isso em sequência. Então, nós podemos observar aqui o seguinte, que a operação financeira, ela atua dentro dos bens, direitos e obrigações. Ou seja, há uma troca entre bens, direitos e obrigações. E, se nós percebermos isso, nós olhamos a empresa como se fosse uma caixa d'água. Bens, direitos e obrigações como fossem 3 divisórias de água. Essas 3 divisórias de água dão o valor total da caixa d'água de 200 mil. Se eu trocar água de uma caixa de bens para obrigações ou para direitos, a troca de água no mesmo volume ali não altera o volume total da água, da caixa d'água. Quando é que esse volume da caixa d'água vai aumentar? Quando entrar água de fora ou quando sair água da caixa d'água para fora. Aí haverá acréscimos ou diminuições no volume da caixa d'água. Nós podemos perceber essa coisa desta maneira. Veja só, aqui em relação a bens, em bens, mesmo dentro dos próprios bens, pode haver trocas e essas trocas não alterarem o patrimônio líquido financeiro. Por exemplo, se eu quero comprar mais estoque, se eu pegar 120 aqui e tirar 50 mil daqui, não, se eu tirar 20 mil daqui, eu vou ficar com caixa de 100. Mas se eu comprar o estoque vai para 90. Então o total continuará o mesmo. Mesmo que seja a prazo. Se eu comprar uma mercadoria aqui de 20 mil a prazo, bens vão aumentar para 290. Mas em compensação, eu vou aumentar essa obrigação para 120, porque ela será financiada. E tudo isso diz que esse patrimônio líquido financeiro aqui não será alterado. Então, meus amigos, eu acabei de apresentar aí para vocês as operações financeiras, aquelas que alteram toda a posição financeira da empresa, mas não alteram o patrimônio líquido. É importante saber, porque toda vez que a gente perceber que é uma operação financeira, a gente se preocupa em relação à apuração de resultado, que dela não surgirá nenhum resultado. Vamos agora para outro importante tipo de operações. São as econômicas financeiras. As econômicas financeiras são consideradas econômico-financeiras. Uma operação que, quando é registrada, ela além de alterar a posição financeira da empresa, altera também o patrimônio líquido financeiro. Esta é muito importante para nós entendermos como o resultado surge. E é aí que nós vamos ter que entender muito bem, porque nós vamos precisar medir o resultado da empresa, ou entender como o resultado econômico de uma empresa é medido, é determinado, é apurado, certo? Então vamos lá. Vamos imaginar aqui, inicialmente, que nós vamos vender essa nossa mercadoria. Ao vender essa mercadoria aqui, esse estoque de 70 mil, vamos vender por 100 mil. Então vou chegar aqui, um débito de caixa, que eu vou vender à vista, débito de caixa, e crédito de quê? Eu vou chamar aqui crédito de receita. Depois nós vamos entender por que eu estou chamando receita. Receita de vendas poderia ser, tá certo? E o valor é 100 mil. Vamos vender exatamente por 100 mil. Muito bem. Vamos ver como é que isso vai acontecer na posição financeira da empresa. E como é que ela vai gerar resultado. E como é que esse resultado vai ser medido, de maneira geral. Se a mercadoria for vendida por 100 mil e foi à vista, vai entrar no caixa 100 mil. Então o caixa passa para 220 mil. Ou seja,
entraram recursos na empresa, ou seja, na caixa d'água entrou água de fora, que aumenta o volume da caixa d'água. Por quê? Porque essa entrada de caixa, e só foi a entrada de caixa, não foi compensada por bens, nem direitos, nem obrigações. Simplesmente o caixa foi aumentado em 100 mil reais. Então, alterou a posição financeira que o caixa passou para 220 e alterou também o patrimônio líquido. Isso na realidade, vamos agora entender o que é que ficou, como é que foi registrado isso. Débito de caixa e crédito de receita. A gente precisa entender débito e crédito, por isso que eu falava do problema do pecado original, a confusão que se faz com débito e crédito. Na realidade, a gente está olhando aqui o débito está dizendo, olha só, para o caixa foi enviado 100 mil, e foi isso que aconteceu, o caixa aumentou 100 mil. Então, o débito de caixa está dizendo isso, houve uma entrada de caixa no valor de 100 mil. E o crédito receita? O crédito receita está dizendo o seguinte, toda vez que houver uma operação da atividade econômica da empresa, intrínseca, orgânica da empresa, que lhe aumentar o patrimônio líquido, como foi o caso dessa venda, o nome disso chama-se receita. Ou seja, receita é uma operação da empresa que altera a posição financeira da empresa e também altera o seu patrimônio líquido. A receita está tão somente mostrando quanto o patrimônio líquido foi aumentado. Então, entendamos esse registro da contabilidade da seguinte maneira. Débito significa o dinheiro que foi para o caixa e receita significa quanto aumentou o patrimônio líquido. Ou seja, é a explicação que vai ser dada para o aumento no patrimônio líquido. Isso é dado aonde? Na demonstração de resultado econômico. Então, quando eu já coloquei aqui o débito, 100 mil, a receita eu vou levar para o demonstrativo de resultado econômico. E coloco aqui 100 mil. O objetivo maior do demonstrativo de resultado econômico é listar as operações que alteraram positivamente ou negativamente o patrimônio líquido. Ou seja, o demonstrativo de resultado ele tem por objetivo explicar as modificações que ocorreram dentro do patrimônio líquido financeiro ou contábil. Muito bem. Então, aqui nós podemos olhar. O patrimônio líquido foi aumentado. Muito bem. Por que ele foi aumentado? Ele foi aumentado porque teve uma receita de venda no valor de 100 mil. Quem dá essa explicação é o demonstrativo de resultado econômico. Não é simples? É bem simples quando a gente entende a origem das coisas. Muito bem. A entrega, a venda de uma mercadoria pressupõe a entrega delas. Ou seja, esse estoque aqui vai ser entregue, porque foi vendido. No momento que ele entrega, a contabilidade registra isso aqui, ó, débito de CMV, ou custo da mercadoria vendida, e crédito de estoque. Valor 70 mil. Meus amigos, olha só, prestemos bem atenção no que é que vai acontecer. No momento que eu entrego a mercadoria, o que é que acontece? Meu estoque vai zerar. E se meu estoque zerar, evidentemente, o que é que vai acontecer com esse patrimônio líquido? Ele vai diminuir. Tá certo? O patrimônio líquido diminuiu com a entrega da mercadoria. Entreguei a mercadoria, não houve compensação por enquanto. Então vamos analisar o que aconteceu nesse lançamento, por que ele foi registrado dessa maneira. O que está dizendo aqui o débito? O débito está dizendo o seguinte,
olha, aqui, esse valor, esse custo da mercadoria vendida, reduziu meu patrimônio líquido nesse valor de 70 mil. Está dizendo o motivo por que o patrimônio líquido foi reduzido. E o crédito de estoque, o que significa? Significa saída da mercadoria, ou a entrega da mercadoria do estoque. Está dizendo que o estoque foi reduzido em 70 mil. Você tinha 70, passou a 0. Então vamos olhar aqui agora, porque aqui está dizendo qual foi o motivo da redução do patrimônio líquido. Então ele vai para cá, para o demonstrativo de resultado, e vai dizer perfeitamente isso. Então chega-se aí a um resultado de 30 mil, né? Lucro bruto de 30 mil. E o que significa isso? Se nós olharmos aqui, nosso patrimônio líquido financeiro começou com 200 mil e agora tem 230. Eu quero saber, ou qualquer um gostaria de saber, por que meu patrimônio líquido subiu de 200 para 230. Quem dá explicação a isso é o demonstrativo de resultado econômico. A gente olha para o demonstrativo de resultado econômico e vê, ele conta a história do que aconteceu com o patrimônio líquido financeiro. Correto? Então, olha só, ele está dizendo aqui, houve um aumento do patrimônio líquido com a venda da mercadoria de 100 mil. Ao mesmo tempo, eu entreguei mercadorias, obviamente, eu vendi alguma coisa. E vendi, nesse caso, por um preço maior do que me custou. Me custou apenas 70 mil. Então, com isso, eu tive um lucro bruto de 30 mil, que justifica o aumento do patrimônio líquido financeiro. Ou seja, a empresa ficou mais rica em 30 mil reais. Perfeito? Muito bem. Esta é assim que funciona o registro das operações econômico-financeiras. São essas operações econômicas financeiras que dão a origem ao resultado. E se a gente sabe agora que uma operação econômico-financeira, ela altera, além de alterar a posição financeira da empresa, ela altera também o seu patrimônio líquido, nós estamos de olho nela, porque é através dela que nós vamos determinar a apuração de resultado de um determinado período, como fizemos aqui até agora. Muito bem. E só para complementar, vocês lembram que as operações financeiras, aquelas que não alteram o patrimônio líquido financeiro, é relativa a compras. Quando a empresa está comprando, ela não está fazendo resultado. Agora, as econômicas financeiras, em relação a isso, ela se refere a vendas, obviamente. Quando eu compro alguma coisa, não tem nenhum impacto financeiro, no patrimônio líquido financeiro. Mas quando eu vendo, tem sim. Se eu vender por um valor maior, como eu estou vendendo aqui, eu vou ter um resultado positivo. Se eu vender por um valor menor, logicamente, obviamente, eu vou ter um prejuízo. E meu patrimônio líquido diminuiria ao invés de ter aumentado. Correto? Muito bem. Temos uma outra aqui, classificação, que pode ser entendida como uma subclassificação de economias, de operações econômico-financeiras. E nesse caso aqui, eu chamaria de econômico-financeiras mistas. Por quê? Veja só, é simples da gente entender. Essa operação significa que ela é constituída de duas partes das operações. Uma, ela é financeira e outra é econômica. Vamos imaginar aqui, primeiramente, que esse título a receber, que nós aplicamos 30 mil, venceu e nós vamos ao banco receber o dinheiro de volta. Quando a gente vai receber o dinheiro de volta, de acordo com o nosso contrato, rendeu 10%, ou seja, eu vou receber, a empresa vai receber 33 mil. 33 mil significa o seguinte: 30 mil foi o que a empresa investiu, ele está recebendo de volta, e 3 mil é o benefício que ele obteve a emprestar aquele dinheiro para o banco. Ou seja, é uma receita para ele. Muito bem. Então, feito isso, eu vou olhar vou contabilizar isso aqui em duas partes. Primeiro, eu contabilizo a parte que está retornando, ou seja, os 30 mil. Então, meu caixa vai para 250 mil.
250 mil. Quando ele vai para 250 mil, olha o que vai acontecer. Meu PLF aumentaria, mas agora eu não tenho mais título a receber. Então ele volta para o mesmo lugar. Ou seja, até aí, até os 30 mil que eu recebi, ele é uma operação econômica, é uma operação financeira. Simplesmente uma operação financeira. Contudo, a partir de 30 mil que eu receber, 1, 2, 3 ou 3 mil reais, como é o caso, ele vai alterar o meu patrimônio líquido financeiro. Por quê? Porque ao receber os 3 mil adicionais, meu caixa vai para 253 e nem há nenhuma compensação a fazer. Entrou água no reservatório. Então o reservatório agora tem mais água. Tá certo? 293 mil. Ora, isso lá no meu demonstrativo de resultado, eu vou e coloco isso. Né? Vai ser registrado como uma receita financeira de 3 mil. Eu tenho que explicar. Se deu resultado, eu explico. E a explicação é no demonstrativo de resultado. O demonstrativo de resultado, mais uma vez, ele explica o que aconteceu no patrimônio líquido financeiro. Então, veja só. Então, aí, um resultado de 30, ele vai para 33. E aí está explicada, né? Está explicado o meu aumento de 33 mil no meu patrimônio financeiro, que era originalmente 200 mil. Muito bem, vamos voltar. Esse valor a pagar aqui, só para a gente dar mais um exemplo, pode acontecer a mesma coisa. Na hora que eu for pagar o valor, 100 mil, eu pago nos juros de 2 mil, ou seja, eu vou pagar 102 mil. Então, até significa que eu vou devolver os 100 mil para o banco que eu tomei emprestado e vou pagar mais 2 mil relativo aos juros do período. Então, no caso aqui, eu vou também fazer o registro contábil em duas partes. A primeira parte, eu vou devolver ao banco 100 mil. Se eu devolvo ao banco 100 mil, meu caixa vai ficar em 153 e, evidente, meu patrimônio líquido seria reduzido para isso. Contudo, agora eu não tenho mais nenhum valor a pagar. E o caixa volta e o patrimônio líquido financeiro volta para o meu lugar, 233 mil. Feito isso, eu vou registrar a parte dos juros que eu tenho que pagar ao banco pelo uso do dinheiro que eu tomei emprestado. E no caso foram 2 mil. Então, quando eu pago 2 mil, olha o que vai acontecer. Meu caixa vai para 151 e eu não tenho compensação nenhuma por isso. Então, meu patrimônio líquido vai ser reduzido para 231. Quando acontece isso, o meu patrimônio líquido é reduzido e eu vou registrar isso aonde? Vou registrar no meu demonstrativo de resultado. Ao registrar o meu demonstrativo de resultado, meu lucro agora passa a ser 31 mil. Ou seja, mais uma vez, eu mostro para vocês o que está acontecendo aqui. Toda a operação que nós fizemos, todas as operações que nós registramos e que provocaram uma alteração no patrimônio líquido financeiro da empresa, né? Você lembra que o patrimônio líquido financeiro que nós tínhamos começou com 200 mil e agora ele tem 231 mil. Ele vai ser explicado, esse 231 mil, pela demonstração de resultado econômico, que é o objetivo único da demonstração de resultado econômico: explicar a variação ocorrida no patrimônio líquido de uma empresa em um determinado período. Nesse caso aqui, se nós formos ler o que aconteceu, eu leria da seguinte maneira: primeiro, o patrimônio líquido
que começou com 200 está em 231. Como isso aconteceu? Quem me explica é o demonstrativo de resultado econômico. Ele diz, olha só, houve um aumento no patrimônio líquido de 100 mil, que vieram das vendas. Eu vendi um produto por 100 mil reais. Mas, essa venda de 100 mil custou à empresa 70. E por isso ela tem um lucro bruto de 30 mil, um acréscimo de 30 mil. Adicionalmente, a empresa aplicou recurso num banco de 30 mil e ganhou 3 mil de receita financeira. Ou seja, o patrimônio líquido foi aumentado em mais 3 mil. E adicionalmente, finalmente, a empresa tomou 100 mil emprestados e pagou por isso 2 mil. Com isso, chegou a um resultado de 30 mil. Está aí explicado por que o patrimônio líquido saiu de 200 para 231 mil. Meus amigos, eu acho que essa apresentação mostrou para vocês que a apuração de resultado é muito mais fácil do que a gente imagina, se a gente começar pela origem, ou seja, entendendo como as operações funcionam, como as operações, como os resultados surgem, como surge uma receita e como surge uma despesa. Se nós entendermos isso, evidentemente nós saberemos apurar um resultado com determinada precisão. E além disso, nós temos que saber também os objetivos de cada demonstração. Por exemplo, a demonstração da posição financeira. Ela apresenta a posição financeira da empresa naquele determinado momento que ela foi levantada. E o demonstrativo de resultado econômico, que a acompanha, tem por objetivo explicar o resultado do período, ou seja, a movimentação que ocorreu no patrimônio líquido financeiro durante aquele período. Evidentemente, e aí eu chamo a atenção, nós estamos falando aqui de operações da atividade econômica da empresa. O que é uma operação da atividade econômica da empresa? É aquela que provoca lucro ou prejuízo. Então, a atividade econômica significa isto. Por exemplo, o patrimônio líquido financeiro pode ser aumentado através de um aumento de capital. Eu posso só aumentar o capital como acionista, botar mais 100 mil, meu capital vai para 331. Mas esse aumento de capital não veio da atividade econômica. Se ele não veio da atividade econômica, não é uma receita e não vai aparecer no demonstrativo de resultado. Deu para entender? Então, não é atividade econômica. Não foi a empresa que fez um esforço, que vendeu alguma coisa, que prestou um serviço, que ganhou 100 mil. Não. Foi o acionista que decidiu investir mais na empresa. Então, o aumento de capital, ele altera a posição financeira e altera o patrimônio financeiro, mas não é uma receita. Da mesma maneira, no sentido reverso, o pagamento de dividendo altera a posição financeira e diminui o patrimônio líquido financeiro. Quando eu pagar dividendo, eu vou tirar dinheiro do caixa e vai diminuir meu patrimônio líquido financeiro. Mas isso não é uma despesa. Por quê? Porque não é da atividade econômica. O pagamento de dividendo é tão somente uma distribuição do resultado da empresa. Então, isso aí fica bem entendido. Então, nem o aumento de capital, nem o pagamento de dividendo vai poder ser registrado pela demonstração de resultado econômico. Porque aqui o objetivo é mostrar os efeitos da atividade econômica da empresa no patrimônio líquido financeiro. Combinado? Muito bem. Então eu acho que aí dá para se entender muito bem a apuração de resultado. E evidentemente nós temos aqui mais econômico-financeira dependente, depois classificação de receitas e despesas e depois um passo a passo da classificação da despesa. Nós vamos aguardar a próxima aula, ou seja, a empresa em atividade 2, e eu complementarei a próxima aula
começando de operações econômico-financeiras dependentes. Nós vamos estudar isso com bastante calma. Ela é um pouco mais complexa que as outras operações que nós falamos, e a classificação de receita e despesas. O que é que eu quero com classificação de despesas? Por que nós fazemos a classificação de receita e despesa? Porque, por exemplo, até agora, nós tratamos do surgimento de lucro, de resultado, receitas e despesas. Isso simplesmente não está me dizendo em que período está acontecendo. E quem determina isso é a classificação de receita e despesa. A classificação, de acordo com o regime de competência do exercício, as receitas são classificadas em duas: receita do período e receitas futuras. E despesas são despesas do período, despesas antecipadas, despesas diferidas e despesas futuras. Isto ajuda e determina o resultado de um determinado período. Não é apenas o resultado. Nós queremos saber um resultado mensal, um resultado trimestral, um resultado anual e um resultado anual. E só podemos fazer isso quando entendermos a classificação de receitas e despesas determinada pela competência do exercício. E posteriormente isso, nós vamos aqui terminar com um passo a passo da classificação de despesas, já que a classificação de despesa é um tanto quanto complexa. Nós elaboramos um passo a passo generalizado e a gente vai entender com facilidade a classificação de despesas. Prometo para vocês. Então, muito obrigado e até a próxima aula. Espero que a apuração de resultados, surgimento de resultados, de receitas, despesas, vocês agora tirem de letra. Muito obrigado e até a próxima.